galera, sou o professor Diego Bidu e na nossa aula piloto do nosso canal veremos alguns aspectos culturais do Antigo Egito. Essa que foi uma das civilizações mais duradouras, ricas e misteriosas da Antiguidade. Aonde fica o Egito? Bom, para começo de conversa não se diz aonde, porque aonde é um advérbio que indica um movimento. Por exemplo, aonde vamos essa noite? A pergunta correta, então, seria onde fica o Egito. O Egito localiza-se no continente africano, na África, e ele é dividido em três partes: o Baixo Egito, o Médio Egito e o Alto Egito, cujos quais os três foram unificados pelo primeiro faraó, o faraó Menes. Vejamos agora algumas divisões geográficas do Antigo Egito. Aqui no Baixo Egito, começando pelo Baixo Egito, temos aqui o que chamamos de o delta do Rio Nilo, que são essas ramificações que formam essa figura específica, cuja qual desemboca no mar Mediterrâneo. E, inclusive, aqui no Baixo Egito temos cidades muito famosas, como por exemplo a cidade de Alexandria, de Heliópolis e Gizé, cuja qual é muito conhecida pelas três pirâmides dos reis do Antigo Império, que são os reis Quéops, Quéfren e Miquerinos. E estamos agora ao vivo com a nossa correspondente, que está lá no Baixo Egito para nos dar informações super importantes. Bia, como que está o tempo aí? O que está acontecendo aí no Baixo Egito? Bom dia, Diego. O tempo está muito quente. Oh. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado por essas informações super interessantes, super importantes. Agora veremos um pouco da geografia do Médio Egito. O Médio Egito localiza-se aqui no deserto arábico. E para vocês verem melhor, então vamos analisar algumas imagens de alguns templos localizados aqui no Médio Egito. Vamos lá! Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. O Alto Egito localiza-se aqui muito próximo da Núbia, que é muito próxima também da Etiópia, por exemplo. E temos cidades famosas também no Alto Egito, como a cidade de Tebas. E aqui no Alto Egito situa-se a primeira catarata do Rio Nilo. E um fato curioso para nos atentarmos é que antes dessa unificação do Egito pelo faraó Menes, cada rei do Antigo Egito possuía um tipo de coroa para se diferenciar das outras regiões. Que cada povo possui características físicas próprias, e ser branco não é uma característica física do povo egípcio. O que muitas vezes nós obtemos essa informação equivocada que o cinema nos passa, de que eles eram brancos, porque eles usam muitos atores brancos para representá-los nos filmes. E isso nos é conspícuo, que palavra chique, pelas representações deixadas por eles, em sarcófagos, máscaras mortuárias, em efígies, de que eles eram um povo de origem negra, pela própria fisionomia. Os egípcios vieram de outro planeta? Vieram sim, vieram de Fusca, de outro planeta. E inclusive os aliens que ajudaram a construir as pirâmides ainda. Brincadeira, esse mito de criação de mundo, de que foram trazidos de outro planeta, é relacionado ao povo sumério, que é muito anterior ao povo egípcio.
do povo egípcio, como cada comunidade tendia a ter a própria gama de crenças e seus próprios deuses, abordaremos em suma o ponto de vista da cosmogonia heliopolitana, ou seja, da cidade de Heliópolis, que era o principal templo de adoração ao deus Ra. As informações que abordaremos agora são retiradas do Texto das Pirâmides, que é o maior documento religioso da cidade de Heliópolis. Segundo esse documento, o mundo era uma bola de água turva e caótica que se chamava Num. E o primeiro deus a surgir, ele se chama Atum. Não esse Atum, o outro. Isso aí, esse Atum. Atum muitas vezes era representado como um pescador e era também chamado de o grande Eliela, porque Atum era um deus bissexual. Tanto que, como ele não tinha outros deuses para ter uma descendência, para ele se unir e ter uma descendência, ele uniu-se com sua própria sombra. Como Atum surgiu do meio dessas águas, do Num, ele tinha que ter um lugar para ele começar a construir o mundo. Então, ele fez com que essas águas baixassem, formando assim a montanha primitiva, onde cada templo de adoração falava, não, aqui que foi a montanha primitiva. Por exemplo, na cidade de Heliópolis, eles falavam que lá era a montanha primitiva. Na cidade de Mênfis, falavam que lá era a montanha primitiva. Então, tinha essa briga pelo lugar que Atum começou a povoar o mundo. Mas como estamos tratando do ponto de vista heliopolitano, da criação do mundo, vamos supor que começou em Heliópolis, essa lenda. Após tal ato, Atum cuspiu o seu filho Shu e vomitou a sua filha Tefnut. Que cena linda, hein? Que cena linda. Assim, Shu tornou-se o deus do ar, por essa forma que ele foi expelido. E Tefnut tornou-se a deusa do orvalho, da umidade, da personificação da fonte geradora de vida. E os dois dividiam a mesma alma. Shu e Tefnut queriam construir sua vida longe de seu pai, como é comum dos casais. Então, por um tempo, Atum ficou retirado, longe dos dois. Só que ele sentiu muitas saudades. E, por incrível que pareça, o olho de Atum ele se separava fisicamente dele e tinha consciência própria. Então ele mandou o seu olho buscar os seus filhos Shu e Tefnut. Ele encontrou e trouxe eles ao encontro de Atum. E nesse reencontro entre os filhos e seu pai Atum, ele chorou de emoção quando viu seus filhos. E dentro das suas lágrimas nasceram os homens. Só que ainda tinha uma coisa ruim na história, porque o olho de Atum voltou e ele tinha sido substituído pela lua. Então ele ficou louco de raiva. Então Atum pegou o seu olho e transformou-o no Ureus e botou em cima da coroa do faraó, que é aquela serpente, que dali ele controlaria todo mundo. Bom, e foi assim que começou a surgir então os outros deuses, dessa relação incestuosa entre os irmãos e esposa, Shu e Tefnut, surgiram outros dois deuses, que era Geb e Nut. Geb era o deus da terra, e ele muitas vezes era representado ou por um homem deitado no chão, ou por uma espécie de ave, uma garça. E Nut, filha de Tefnut. Nut era representada muitas vezes ou como uma vaca, que possuía na sua barriga as constelações, ou uma mulher muito esguia, que ficava apoiada nas montanhas do fim do mundo para formar o céu. Isso tudo é mencionado num tempo axial, onde os homens e os grandes deuses viviam juntos, em harmonia, na Terra. Agora é aí que começa a meio que se confundir a história de Atum com Ra. Porque em alguns escritos, Ra também surgiu do Num. Só que ele surgiu no meio de uma flor de lótus. Não pé de lótus, flor de lótus, pelo amor de Deus.
Em alguns escritos, Ra já começa a ser citado como se fosse o próprio Atum. E o que aconteceu? Ra vivia em harmonia entre os homens, só que como ele já estava muito velho e senil, começaram a abusar da boa fé dele. Então o que aconteceu? Ele ficou tão furioso que ele pediu para o seu filho Shu separar o céu da terra. Assim que se formou a terra. Então ele separou Geb de Nut e os deuses agarraram-se à barriga de Nut, formando assim as estrelas e as constelações. Quem era o deus Ra? Ra era o deus do sol, tanto que o próprio nome dele, Ra, significa sol. Só que ele tinha vários nomes. Por exemplo, quando o sol estava nascendo, ele era representado como se fosse um escaravelho. Porque o escaravelho, era um escaravelho que rolava a bola do sol à sua frente, que se chamava Kepri. Porque aquele besouro rola-bosta, na verdade, ele tem esse costume mesmo dele pôr os seus ovos dentro de um bolo de fezes e esperar até que eles eclodam e que nasçam seus filhotinhos. Quando o Sol estava no zênite, ele se chamava Ra mesmo, que era representado como se fosse um falcão que possuía o disco do Sol acima da cabeça. E quando o Sol ia se pôr, ele se chamava Atum. Lembra? Atum, que ele era representado como se fosse um velho, porque os velhos costumam dormir mais cedo, né, quando o Sol já se põe. Então, quando o sol ia se pôr, ele se chamava Atum e se recolhia como um velhinho. Ra era visto tanto como uma força destruidora, como uma força geradora de vida. Destruidor no sentido de que o sol lá na África é escaldante, então judiava muito do seu povo. E gerador de vida por quê? Porque ele fazia com que as águas do Nilo baixassem e nas margens do rio Nilo vicejava de vida, tanto de animais quanto da plantação, que o povo aproveitava para plantar nas margens, porque o terreno ali se tornava muito fértil. Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Deuses esses que influenciavam tanto quanto na vida terrena, quanto na vida pós-morte. E a maior parte desses deuses eram antropozoomórficos, ou seja, uma mutação entre homem e animal. Quem era o faraó? O faraó era considerado como se fosse um deus vivo sobre a terra. E ele que fazia essa conexão entre o povo e os deuses maiores com o povo. E essas crenças determinavam principalmente a arquitetura desse povo, porque as construções mais importantes deles eram os túmulos e os templos. Tanto que a pirâmide nada mais é do que um túmulo gigante. Se você conhece uma pessoa muito avarenta, aquela pessoa que você fala, nossa, ele é tão mão de vaca que ele vai levar tudo que tem dentro do caixão, os egípcios, eles eram assim. Eles acreditavam que tudo que eles possuíam na vida terrena, eles poderiam levar junto com eles para outra vida. Inclusive os escravos. O que é a Pedra Roseta? A Pedra Roseta é de essencial importância para conhecermos os costumes do povo do Egito Antigo. Tanto que sem ela, nós não saberíamos o significado da escrita egípcia, que são os hieróglifos. Essa pedra foi descoberta por Napoleão, em 1799. E ela é um bloco de granito gigantesco que tem 3 textos. Um em hieróglifos, outro na escrita demótica, egípcia, e outro em grego. E quando compararam as duas escritas, eles viram que se tratava do mesmo texto. E assim eles conseguiram decifrar o primeiro texto, que era feito em hieróglifos. Outra figurinha muito importante do Egito Antigo era o chamado escriba, que era o cara que fazia os documentos para o faraó. Era ele que escrevia todas as ordens para o povo, os cultos, e ele tinha o domínio de todas as escritas que eram utilizadas pelo povo egípcio.
A própria escrita egípcia ela era uma grafia toda desenhada. E tanto que os hieróglifos eles eram uma escrita sagrada, a escrita hierática era utilizada pelo faraó, pelos sacerdotes e pela nobreza, e a escrita demótica era uma escrita popular. Como era feita uma mumificação? Como eu já havia dito, os egípcios acreditavam na vida após a morte e que o espírito retornaria para governar o corpo que já era da pessoa. E foi assim que eles inventaram a mumificação. E devido a isso, eles tinham um conhecimento muito grande em anatomia e em substâncias químicas para a preservação do corpo. Como que eles começavam a mumificação? Primeiro, as vísceras eram todas retiradas. Eles faziam um corte na altura do abdômen e arrancavam dali todos os órgãos, todos. O coração da pessoa era colocado num recipiente à parte. E o cérebro da da pessoa também era extraído. Uma das formas era ou colocar um ácido via nasal, que fazia com que ele saísse mais facilmente, ou eles botavam um atiçador em brasa, cutucavam até o cérebro sair e assim eles extraíam. Tem outra maneira também, vejam nesse vídeo. Left a good job in the city. Não, deixa o vídeo todo, por favor, a melhor parte está por vir ainda. Eu gosto mais de torrado, uma baita pitada de carne de cobre tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão, não. Comer, é o melhor para poder crescer. Comer. Em seguida, o corpo era deixado num vasilhame, que coubesse o corpo, com água e muito sal. Uma espécie de sal que era encontrado lá no mar Mediterrâneo, para desidratar o corpo e matar todas as bactérias. Em seguida ele era preenchido com serragem e ervas aromáticas, para não se deteriorar, e alguns escritos sagrados acompanhavam o corpo também. Depois de todas essas etapas, o corpo já estava pronto para ser enfaixado. Ele era enfaixado com ataduras de linho branco, com uma cola especial, era enrolado, e daí eles eram colocados dentro de sarcófagos, dentro das pirâmides, se fosse no caso de um faraó, ou dentro das mastabas, se fosse no caso de um sacerdote ou de um nobre. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal do deus Osíris. E ele seria julgado por mais 42 deuses também. E o seu coração ele era botado numa balança e em contrapeso uma pena. Se o coração da pessoa fosse mais leve do que a pena, ele teria permissão para voltar a abrigar o corpo que já era seu. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, sua cabeça seria devorada por um deus com cabeça de jacaré. Todas as manifestações artísticas do povo egípcio, elas só podiam estar a favor ou da religião, ou do faraó, ou do Estado. E tanto que até na pintura ela tinha várias regras estritas para serem seguidas, que o artista não poderia botar o que ele estava pensando ali, ele tinha que seguir aquele padrão. Uma das regras maiores na pintura se chama Lei da Frontalidade. Frontalidade pelo fato do tronco da pessoa que era representada era sempre mostrado frontalmente e os braços eram mostrados de lado, o rosto de perfil e as pernas também de perfil. E geralmente os homens eram pintados com a cor vermelha e as mulheres com a cor ocre. Os egípcios inventaram a chave. As primeiras chaves a qual se tem notícia também são do povo egípcio. Só que naquela época as chaves eram feitas de madeira e eram gigantescas e elas eram usadas como um colar no pescoço e dependuradas nas costas, que significava também um símbolo de status social. E também a aliança. Devido aos conhecimentos avançados em medicina, eles já sabiam que o coração ficava um pouco mais voltado para o lado esquerdo e que no dedo anelar existia uma veia que terminava exatamente nesse dedo. Desse modo, eles amarravam uma tira nesse dedo, que posteriormente foi substituída por
um anel de cobre, ou, para as famílias mais abastadas, uma aliança de ouro, que desse modo eles amarrariam o coração da pessoa amada. Os egípcios também inventaram a bala. Como a pasta de dente egípcia não era muito eficaz, eles tinham muitos dentes podres e inflamações horríveis nas gengivas. Para amenizar o bafo de onça e as dores, eles inventaram também as balas, que eram uma combinação deliciosa de incenso, canela, mirra, que eram fervidas no mel e eles depois enrolavam em formas de bolinhas. E eles inventaram a pasta de dente. Uma das invenções que... Deixa, precisa apertar. Uma das invenções que é indispensável para o nosso cotidiano, que é a pasta de dente, também é atribuída aos egípcios. Existe um papiro, um documento antigo, na Biblioteca de Viena, na Áustria, que já indica até a composição da pasta de dente que os egípcios usavam, que é muito diferente da que usamos atualmente, mas que já era um projeto da pasta de dente. Na sua composição, por exemplo, iam sal, menta, flor de íris e pimenta. Que delícia! Bom, então é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E logo mais postaremos outro vídeo, tipo daqui uns 6 meses. Espero que vocês tenham gostado. Guspi. Obrigado pela atenção. E é isso aí, até mais, galera. Tem alguém aí? Eu quero ir embora. I don't care about history.